A graça e a paz de Cristo seja com o seu coração. Hoje nós encerraremos o Salmo 84. Abra sua Bíblia no Salmo 84. E mesmo que nós já meditamos nos 7 primeiros versículos, nós vamos ler todo o Salmo. E eu convido você a fazer essa leitura comigo, todos juntos, o Salmo 84. Ao mestre de canto, Salmo segundo a melodia, os lagares, Salmo dos filhos de Corá. Leiamos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor Deus dos exércitos, meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. E qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, até que um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha ao Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Feliz o homem que confia no Senhor, ó Deus. E hoje, ajude-nos a confiar mais em ti, a depositar em ti mais e cada vez mais a nossa confiança. E nunca, ó Deus, confiarmos em nós mesmos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vimos no versículo 1 ao versículo 3, que aquele que confia em Deus, nós temos usado a frase final deste salmo, lá no verso 12, nós temos usado a frase final deste salmo como título do nosso sermão, como título da mensagem. Feliz o homem que confia em ti. Então, o homem que confia em Deus, este homem é feliz. Por quê? Nós vimos do versículo 1 ao versículo 3, que Deus é o prazer que o seu coração deseja. Aquele que confia em Deus, o prazer do seu coração, o prazer que o seu coração mais deseja é Deus. Nós desejamos prazeres, coisas que nos dão prazer, mas Deus tem de ser o maior prazer que o nosso coração deseja. Porque um coração que se deleita em Deus, um coração que está satisfeito com Deus, é feliz de verdade, porque viverá contente em toda e qualquer situação. Vimos também do versículo 4 ao versículo 7, que este homem que confia em Deus, ele é feliz porque Deus é a força que o sustenta. Deus é aquele que fortalece o coração do seu servo. É Ele que conduz cada um de nós, e de força em força, passo a passo, luta após luta, nós vamos vencendo até que possamos um dia comparecer na Jerusalém celestial. Assim como os peregrinos indo para Jerusalém adorar o Senhor, passavam pelo deserto, pelo vale de Bacá, que aqui é traduzido por vales áridos, ou seja, o vale do choro, ali onde havia muita tristeza, o vale de lágrimas, como era conhecido, o vale de Bacá. E ali então,
ele via a mão de Deus fortalecendo o seu ser, fortalecendo o seu coração, e de força em força, eles chegavam em Sião, apresentavam-se diante de Deus. E estes que agora se apresentam diante de Deus em Sião, louvando ao Senhor, depois de uma longa jornada, atravessando desertos, fortalecidos por Deus, o que nos lembra muito a nossa vida. Nossa vida, ela traz momentos difíceis, desertos, lutas, vales de lágrimas passamos várias vezes, mas a cada um desses vales de lágrimas, áridos, secos, Deus transforma num manancial com a sua bênção. E assim, de força em força, vamos caminhando até que um dia cheguemos na presença de Deus. E ali o bendiremos por toda a eternidade. Mas enquanto isso, a nossa jornada aqui, de força em força, semana após semana, reunimos-nos na casa do Pai, louvamos a Deus, porque para nós, quão amáveis são os tabernáculos do nosso Deus, quão amável é a casa do nosso Pai, quão precioso para nós estar junto aos nossos irmãos, louvando e bendizendo ao Senhor. De força em força, de semana em semana, assim vamos caminhando, vamos sendo fortalecidos pela graça de Deus. E agora nos versículos finais, versículo 8 a 12, nós vemos que aquele que confia em Deus, Deus é a proteção que o recompensa. Deus é a proteção que o recompensa. Nós já lemos. Vamos ler de novo, todos juntos, o versículo 8 ao versículo 12. Vamos juntos. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o seu Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Encerrando este salmo, o salmista, então, ele diz que Deus é a proteção que o seu povo, que o povo de Deus precisa. E quem busca a proteção de Deus é recompensado. Quem busca a proteção de Deus é recompensado pela bênção do Senhor que o protege. Aquele que prossegue firme na jornada, passo a passo, de força em força, enfrentando desertos, enfrentando lutas, mas persiste, permanece firme, persevera na caminhada, ele vai se apresentar diante de Deus para adorá-lo. Nós precisamos entender, primeiramente, esses versos, da perspectiva do salmista, do que aconteceu ali. Lembre-se, o povo, aqui o salmista está relatando o seu desejo de estar na casa do Senhor, bendizendo ao Senhor. Como ele não podia estar lá o tempo todo, o não estar na casa de Deus causava profundos suspiros em seu coração, como nós vimos no verso 2. A minha alma suspira, aquele suspiro longo, profundo. Eu desejo estar na casa de meu Deus. E aí então, de tempos em tempos, eles peregrinavam até a casa do Senhor e lá adoravam ao Senhor. E o salmista então descreve aqui a situação do adorador, daquele que não podia estar o tempo todo na casa de Deus, mas quando podia, fazia de tudo para estar lá e tinha toda a sua alegria em estar lá. E quando ele chegava na casa do Senhor, então ele fazia uma oração a Deus. Ali, depois de caminhar por dias, uma longa jornada, difícil, agora ele se apresenta a Deus em Sião e diz: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Os nomes que ele usa para Deus aqui nesses versos são muito significativos, são muito importantes. Nós vimos que ele chamou Deus de
Senhor dos exércitos, lá no versículo 1. Agora ele chama Deus de Senhor, Deus dos exércitos. Exércitos aqui são os exércitos dos céus, as milícias celestiais. Senhor Deus dos exércitos. Então ele não está apelando para um Deus qualquer. Ele não está apelando para um ídolo. Ele está apelando para o Deus que é todo-poderoso, aquele que rege toda a sua criação, quer a visível quanto a invisível, ele tem todo o seu poder. Ele está diante desse Deus que é todo-poderoso, ao qual também ele chama de Deus de Jacó. Lembrando aqui a aliança de Deus com o seu povo. Uma aliança perpétua. Uma aliança que teve algumas características no decorrer do tempo, mas todas essas alianças apontavam para a nova aliança em Cristo Jesus. Cristo Jesus. E aqui ele apela para esse Deus da aliança. Deus de Jacó. Deus de Jacó. E ao mesmo tempo que ele olha para o passado, lembrando desse Deus que fez uma aliança com o seu pai Jacó, com seu ancestral, agora ele também olha para frente. E no verso 10, ou melhor, no verso 9, ele diz: olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. João Calvino, ele interpreta esse salmo, ele diz que foi Davi quem escreveu este salmo, e os filhos de Corá apresentaram este salmo para a congregação. Eu discordo. Eu sei que parece arrogância da minha parte eu discordar de João Calvino, né? Nossa, para alguns é até um sacrilégio, né? Puxa vida, o pastor Olivar discordando de João Calvino. Não. Mas eu discordo dele aqui. Até mesmo porque o salmo o tempo todo aponta para os filhos de Corá, apontam para os sacerdotes e não para o rei. Mas com base nesse versículo, Davi disse que, João Calvino disse que foi Davi quem escreveu este salmo, e aqui nesse momento ele pede por si. Ele é o rei ungido na presença do Senhor, e agora ele pede a Deus que olhe para o seu ungido. Né? Discordo. Porque o que o que o salmista está fazendo aqui é tanto olhar para o passado quanto olhar para o futuro. Ele olha para o passado e fala de Jacó, o seu pai Jacó. Ele olha para o futuro e agora fala do ungido do Senhor. Ele intercede pelo rei. Aqui ele está intercedendo pelo rei. E nós bem devemos fazer isso também, interceder pelas nossas autoridades, porque é mandamento do Senhor, como nós lemos há pouco aqui na liturgia, lá em 1 Timóteo 2, 1-4. Nós devemos orar por aqueles que estão imbuídos de autoridade, nós devemos orar por eles, quer gostemos deles ou não. Se você não gosta do Bolsonaro, ore por ele. E se você quer saber como fazer isso, pergunte para mim. Eu orei 16 anos pelo governo PT. Eu te mostro como fazer isso. Mas a gente tem que orar pelos nossos governantes. Temos que orar pelos três poderes. Por mais iníquos que eles sejam, temos que orar por eles. É nosso dever. É nosso dever. Como cristãos. Mas aqui, o salmista, que era um dos filhos de Corá, está virando a folha aqui. O salmista, que era um dos filhos de Corá, ele diz então: Senhor, contempla o rosto do teu ungido. Ele estava pedindo pelo rei, porque ele sabia que o Messias viria da linhagem real, viria da linhagem de Davi. Aqui então, ao mesmo tempo que ele olha para o passado e contempla a aliança de Deus com o seu povo, através de Jacó, ele olha para o futuro e contempla a nova aliança em Cristo Jesus, contempla o filho de Davi. Ainda que ele não use esses termos aparecem apenas no Novo Testamento, mas Jesus é o descendente do ungido, é o ungido, o Messias. Aliás, a palavra Messias significa ungido. Ele é o ungido que viria. E ao pedir a Deus pelo rei, ele está pedindo para que Deus protegesse não só o povo, mas protegesse essa linhagem da qual viria o Messias. E aqui nós aprendemos com o salmista que não devemos confiar nos homens para nos proteger. Nós devemos confiar em Deus.
Ele intercedia pelo rei. Ele pedia pelo rei. Mas ele sabia que era Deus quem haveria de proteger o seu povo. É Deus quem protege, é Deus quem guarda o seu povo. E nós devemos fazer isso também. Confiar em Deus. Pedir a Deus que nos proteja. Ele é a nossa proteção. Ele é a nossa proteção. No verso 11 ele vai usar a figura do escudo. Eu volto daqui a pouco para falar no verso 11. Mas justamente essa ideia de proteção. No verso 10, o salmista novamente expressa o quanto ele amava e desejava estar na casa de Deus. Ele diz, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro permanecer à porta da casa do meu Deus, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E aqui eu tenho mais um motivo para crer que esse salmo não foi escrito por Davi, mas pelos filhos de Corá. Lá em 1 Crônicas, abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 19. 1 Crônicas, capítulo 9, verso 9. 19, desculpa, é muito 9 na minha cabeça. 1 Crônicas 9, 19. Diz assim, Salum, filho de Coré, ou Corá, depende aí da sua tradução, é a mesma coisa. Salum, filho de Coré, filho de Eliasaf, filho de Corá, aí ficou claro. E os seus irmãos da casa de seu pai, os coreitas, os filhos de Coré, ou Corá, estavam encarregados da obra do ministério e eram o quê? Guardas das portas do tabernáculo. E seus pais tinham sido encarregados do arraial do Senhor e eram guardas da entrada. Os coreitas, ou os coraitas, ou os filhos de Corá, eles eram guardas da porta do tabernáculo. Pergunte para um vigia o quanto que é desconfortável ficar em pé numa porta de um estabelecimento vigiando essa porta. Alguns estabelecimentos um pouco mais misericordiosos têm até uma cadeira, um banquinho um pouco mais alto para facilitar, para não cansar tanto o funcionário que fica ali o tempo todo em pé, porque é desgastante. O salmista ele diz, eu prefiro ficar em pé na porta da casa do meu Deus, a permanecer dentro das tendas da perversidade. Eu prefiro o desconforto da porta do que o conforto da perversidade. Mas nós devemos tomar cuidado, porque aqui o salmista não está dizendo que eu prefiro ficar à porta, ainda que na porta seja muito mais desconfortável, muito mais ruim, eu prefiro ficar lá na porta do tabernáculo do meu Deus, da casa do meu Deus, do que estar no conforto da perversidade. Ele não está dizendo que a porta do tabernáculo de Deus é ruim e a tenda da perversidade é confortável. Ele não está dizendo isso. Justamente o contrário, ele está dizendo, eu prefiro estar à porta, porque na porta da casa do meu Deus, eu encontro a glória que eu não encontro em toda a opulência, em toda a ostentação, em toda a grandiosidade que os ímpios fazem às suas tendas. Estar dentro dos átrios do meu Deus é o que eu mais desejo, mas se eu não posso estar lá dentro, porque eu sou um guarda, eu não sou um sacerdote, eu sou um guarda, só de estar à porta da casa do meu pai, eu já estou muito feliz. E estar à porta, estar em pé, ali nos turnos, à porta da casa do meu pai, é muito mais glorioso, é muito mais honroso, é muito mais prazeroso para mim
do que estar no conforto, nos divãs macios, nos estofados macios, desfrutando da comida gostosa, saborosa, da farra que os perversos promovem. Preste atenção. Quantas vezes nós trocamos a casa de Deus porque nós achamos as coisas do mundo mais interessantes, mais atrativas, mais prazerosas para nós do que a casa do Pai. Estar na casa de Deus, ainda que eu não tenha o conforto que eu gostaria de ter para o meu corpo, mas estar na casa do meu Pai, junto aos meus irmãos, louvando ao meu Deus, é o maior prazer do meu coração. Eu ia pregar este salmo em um domingo só, mas este salmo ele fala tanto da importância que devemos dar em estar na casa de Deus, junto aos nossos irmãos, adorando ao Senhor, que eu vi que seria melhor diluí-lo em 3 domingos, em 3 mensagens, e enfatizar isso aos irmãos. Olha como é gostoso, como é lindo ver a igreja cheia. Daqui eu tenho a visão, olha só, poucos lugares vagos. Mas se você pegar o hall de membros da nossa igreja, ainda está faltando muita gente. Ainda está faltando muita gente. E por que as coisas do mundo têm sido mais atrativas para o nosso coração? Se essas coisas do mundo, por mais atrativas que elas sejam, elas são deterioráveis, elas se estragam com o tempo. Onde está o teu tesouro, diz o Senhor Jesus, ali estará o teu coração, e onde estiver o teu coração, você estará ali, porque o coração do homem, ali, o Senhor Jesus se refere ao próprio ser humano. Aquilo que você ama é o que você busca. Fico feliz que você tenha buscado a Deus hoje, tenha vindo hoje e buscado ao Senhor. Louvo a Deus de todo o meu coração por vê-lo aqui, por vê-la aqui. Mas entenda que isso tem que ser de força em força, semana após semana. O seu compromisso no domingo é com Deus, é estar na casa do Senhor, com os irmãos, porque é o dia do Senhor, é o dia dele. E como eu já disse aqui nas outras mensagens, não venha com essa história de que, não, mas todos os dias são do Senhor, pastor. Para com esse negócio de guardar só um dia. Todos são do Senhor. Se você não guarda um, você guarda 7, guarda 30, 365. Tem certeza? Faça o contrário, guarde o dia do Senhor. Os outros dias todos eu tenho certeza que você também consagrará a Deus. Aí sim. Insisto, bato nessa tecla com os irmãos. Por quê? Porque nós precisamos mostrar que nós preferimos estar na casa de Deus do que estar em qualquer outro lugar, por mais prazeroso que seja, porque o prazer que nós temos aqui na presença de Deus é infinitamente maior do que qualquer prazer que o mundo possa nos dar. Quando Deus é a maior riqueza, o maior tesouro, o mais desejável bem da alma do crente, todas as demais coisas se encaixam e encontram o seu devido valor. O culto a Deus passa a ser a atividade mais enobrecedora e honrosa. A casa de Deus torna-se o lugar mais prazeroso para o coração. A companhia dos irmãos torna-se um deleite para a alma.
Se nada disso acontece conosco, se nada disso tem acontecido com você, se você não tem sentido esse prazer na casa de Deus, se você não tem sentido esse prazer no culto ao Senhor, na comunhão com os irmãos, se você não tem tido esse prazer em seu coração, e Deus não é o bem mais desejável do seu coração, o maior tesouro, e por isso mesmo você tem preferido as tendas da perversidade, eu convido você a investigar seu coração. Convido você a investigar seu coração para ver se de fato você é convertido a Cristo Jesus. E se você é de fato salvo, porque se você não é convertido, você não é salvo. Irmãos, isso é muito sério. E nós não podemos tratar isso de qualquer jeito. Tenha prazer em Deus. Se o seu prazer estiver em Deus, tudo que Deus se agrada, também agradará ao seu coração. Mas aquele que ama a Deus de todo o seu coração, com toda a força da sua alma, com todo o seu entendimento, confia em Deus, e por isso mesmo, ele diz, como diz o verso 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Em Deus, o servo fiel encontra tudo o que ele precisa. Em Deus, eu tenho tudo o que eu preciso. Nada me falta. Se eu tenho Deus, eu não tenho falta de mais nada. Não me falta mais nada. Se eu tenho Deus, eu estou contente em toda e qualquer situação, mesmo que a conta esteja vermelha no banco, mesmo que o desemprego bateu a porta, mesmo que um exame revelou um câncer, mesmo que a morte veio e levou um ente querido, mesmo que eu tenha me decepcionado com alguém em quem eu confiava, se Deus, de fato, for o maior tesouro do meu coração, se Deus é para mim a minha maior alegria, se o meu coração está em Deus, nada me falta. Porque eu aprendo a viver contente em toda e qualquer situação, porque Deus me faz assim. Deus me faz ser feliz e contente em qualquer situação. As figuras do sol e do escudo usadas aqui para falar de Deus são significativas. O sol, nós sabemos, sem sol não tem vida. Não é só o calor, não é só a luz. Tudo, o sol é vida. O sol também traz alegria para a gente, né? Embora eu amo chuva, eu amo esse barulhinho de chuva, eu gosto demais de chuva, né? Dormir com barulho de chuva, então maravilha. Não tem coisa melhor que isso, né? Mas o sol traz vida. O sol faz a terra germinar. Deus dá vida. Aqui o texto diz que ele dá graça e glória. Volto daqui a pouco nessa frase. Voltando aqui no escudo. Deus é o nosso escudo. O escudo não somente protege, mas também ele defende e também preserva a vida daquele que o usa. Então a figura do sol e do escudo aqui fala para nós da proteção e da vida que Deus nos dá. Da luz dele sobre nós, guiando os nossos passos. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá, o verbo aí é o verbo dar, né? É um verbo. O Senhor dá graça e glória. Deus dá a você a graça dele e o transforma num filho dele.
E em seguida Ele lhe dá a glória, não só a glória de nessa vida ser identificado como um filho de Deus, como a glória que você receberá, que é a glorificação. Nós receberemos no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar, e Ele haverá de ressuscitar os que estiverem mortos, com corpos gloriosos. Os crentes que estiverem vivos serão transformados, terão corpos gloriosos. O nome disso é glorificação. Deus não só pega um pecador e lhe dá a sua graça que o salva, mas também o glorifica. E não existe glória maior para nós do que a glória de Deus. E aí o nosso coração fica cavando aplausos, cavando glória dos homens. Queremos ser reconhecidos pelos homens. Queremos que as pessoas nos aplaudam. Queremos que as pessoas nos admirem. Irmãos, que quanta infantilidade. Quanta tolice da nossa parte. É como a criança que ganha um presente, ganha um brinquedo, e pega a caixa e vai brincar com a caixa, em vez de brincar com o brinquedo. Você já viu isso? O pai lá faz uma economia tremenda, vai comprar aquele brinquedo, que bem na verdade era o brinquedo que ele queria ter ganho quando criança, né? Aí compra aquele carrinho, controle remoto, ficou caro pra caramba, ele vai e compra, entrega para o filho pega a caixa e vai brincar com a caixa. Ué, acontece. A simplicidade da criança é tanta. Mas quando nós queremos a glória dos homens, nós estamos brincando com a caixa. Nós estamos ficando com a caixa em vez de ficarmos com o conteúdo dela. Queiramos a glória de Deus mais do que tudo, irmãos. Não se importe se alguém não lhe reconheceu. Não se importe se alguém não lhe parabenizou pelo que você fez. Não se importe se alguém não reconheceu e você esperava o reconhecimento dessa pessoa e essa pessoa não reconheceu o que você fez. Não se importe, porque a Bíblia diz que Deus Ele não deixará que as nossas obras caiam no esquecimento. E a nossa glória vem de Deus, é Ele quem nos glorifica. Que nós possamos desejar, que nós possamos querer a glória de Deus mais do que tudo. Se o mundo der as costas para nós, não importa, o que importa é Deus dizendo, eu vou glorificar você. É isso que importa. E quando esse dia maravilhoso acontecer, na linguagem de Apocalipse, nós pegaremos as nossas coroas, símbolo da nossa glória, e colocaremos aos pés de Cristo Jesus, e diremos que foi por causa dele. E ele então é que deve ser louvado. Porque a glória é para Deus, a glória não é para nós. Mas Deus é tão maravilhoso, que Ele dá graça, dá a sua graça, o seu favor que não merecemos, e dá a sua glória a pecadores que não merecem a sua glória. Ele dá graça e glória. E justamente porque Ele faz isso, Ele não sonega bem algum aos que andam retamente. Ele não deixa de abençoar, Ele não deixa de dar bem algum, ou seja, o que é necessário, tá? Deus não nos dá supérfluos, Ele nos dá o necessário, Ele nos dá aquilo que é de acordo com a vontade dEle. Mas Ele não negará bem algum aos que andam retamente. Esse verso, essas palavras me lembram Romanos 8:32, onde Paulo faz uma pergunta. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, com Jesus, todas as coisas? Tudo o que nós precisamos, nós temos em Cristo. E se nós temos Cristo, nada nos faltará. É isso que o Salmo 23, é isso que Davi no Salmo 23 quis dizer. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
A ênfase não é no nada me faltará, a ênfase é no pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus é o meu Salvador, nada me faltará. Ele me salvou. E se eu tenho a Cristo, se Deus me deu Jesus, Ele não vai me dar o que é secundário. Se Ele me deu o que é necessário, que é Jesus, não vai me dar o que é secundário, o que é dessas coisas dessa vida, o que eu preciso. Se o que eu mais precisava era salvação, Ele me deu, Ele não vai me dar bênçãos secundárias, bênçãos que eu necessito. Mas observe que o salmo aqui termina, o versículo termina dizendo, aos que andam retamente. Aos que andam retamente. O que é andar retamente? Quem anda segundo a retidão de Cristo sempre será abençoado. Andar retamente é andar segundo a retidão de Cristo. É andar segundo a justiça de Cristo. Não vai faltar nada para esses. Não faltará nada. Necessário. O necessário. Para aquele que recebe todas essas bênçãos, só resta uma atitude de adoração a Deus. E ele encerra o salmo dizendo, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que te confia. O salmista então, pensando em toda a trajetória dos peregrinos, e ele vê nos peregrinos homens que confiam em Deus, e ele diz assim, felizes são esses que confiam no Senhor. Feliz não é aquele que ganhou na Mega Sena, feliz não é aquele que casou com a vencedora do Miss Universo, ou Miss Brasil, sei lá. Feliz não é aquele que é rico, feliz não é aquele que tem carrão, casa grande, nada disso. Não. Feliz é aquele que confia no Senhor. O conceito de felicidade bíblico não tem nada a ver com o conceito de felicidade do mundo. Essa semana nós vimos a vergonhosa situação de um presidiário dar entrevista. De um bandido dar entrevista. E para não correr o risco de dizer que sou eu que vi isso, eu vou citar aqui as palavras do jornalista Augusto Nunes. Augusto Nunes dizia o seguinte, na fala do entrevistado, você sabe de quem eu estou falando, na fala dele, você sente o ódio. Nas piadas que ele faz, tentando mostrar alegria, você vê o ódio dele. Que adiantou roubar tanto, ficar rico, que adiantou ter tantas benesses do mundo, e agora não pode aproveitar nada disso. Que adianta? Onde está a felicidade dele? Ele é só um exemplo. Quantas pessoas conhecemos que são assim também? Que criam que se tivessem tal coisa seriam felizes, se tivessem aquela casa, se tivessem aquele casamento, se tivessem aquela profissão, seriam felizes. E trabalharam para aquilo e conseguiram, mas quando perderam, entraram em desespero. E não poucos tiraram a própria vida. Você conhece pessoas assim? Conheço várias. Sabe por quê? Porque a felicidade dessas pessoas está no lugar errado, está na pessoa errada. Aquele que confia no Senhor, feliz o homem que confia no Senhor. Por quê? Porque Deus é imutável. Feliz o homem que confia em Deus. Por quê? Porque Deus é imutável. Deus não muda com a circunstância. E muitas vezes Deus nem muda a circunstância adversa que nos acomete. Ele nem muda a circunstância. Quantas vezes oramos a Deus pedindo a cura de uma enfermidade e Ele não cura? Quantas vezes oramos pedindo a Deus que nos ajude a solucionar um problema e não vem? O problema continua. É possível continuarmos felizes? Sim, porque a nossa felicidade não está nas circunstâncias, a nossa felicidade está em Deus.
E quando a nossa felicidade estiver em Deus, quando a nossa confiança estiver em Deus, nós entenderemos o seguinte: não precisaremos ver as circunstâncias serem mudadas para sermos felizes. Porque as circunstâncias nada mais são do que situações ou terreno no qual Deus molda o nosso caráter. As circunstâncias não passam de ferramentas que Deus usa para moldar o nosso coração. Pensando nesse salmo, eu escrevi a mensagem do boletim dessa semana. Eu espero que você leia em casa. Não agora, agora preste atenção na mensagem. Em casa, pegue o boletim, leia. Não desperdice a sua tribulação, é a mensagem do boletim. Não desperdice a sua tribulação. Deus tem um propósito especial com essa tribulação na sua vida. Para aquele que ama a Deus, a alegria, a felicidade de estar na sua casa, na casa de Deus, com seus irmãos, nada mais é do que o antegozo do céu. O que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, se você tem Deus como seu maior prazer, eu quero dizer para você o seguinte: o que nós fazemos aqui, domingo após domingo, na casa do Senhor, nada mais é do que um aperitivo, do que uma prova, uma demonstração do que será a eternidade. Se a música aqui é boa, espera para ver lá. Se a comunhão aqui é gostosa, espera para ver lá. Se você é feliz aqui, espera para ver a felicidade que você terá lá. Aqueles que desfrutam da verdadeira felicidade que a graça de Deus lhes proporciona nesta vida, devem nutrir em seu coração a certeza de que a glória eterna lhes está sendo preparada por este maravilhoso Deus, que não nos deixa faltar nada do que necessitamos para vivermos cada vez mais confiantes nele, louvando-o e bendizendo-o a cada momento. Concluindo, confie no Senhor Deus. Adore-o o tempo todo e especialmente no dia do Senhor, na casa do Senhor, com os filhos do Senhor. Tenha apreço pela casa de Deus e pelo culto ao Senhor Deus. Não existe atividade mais enobrecedora. Não existe atividade que dignifique mais o ser humano do que essa que nós fazemos aqui. Louvar a Deus. E caso, por algum motivo alheio à sua vontade, você não puder estar aqui, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma situação que impediu você de estar aqui, mas você queria estar aqui na casa do Senhor, de onde você estiver, faça como o salmista, ore ao Senhor, eleve a sua voz em oração a Deus, e você vai desfrutar da presença de Deus com você onde você estiver, desde que não seja por um ato de desobediência seu. Se for porque você desobedeceu a Deus, Deus não compactua com a desobediência humana. Mas se você não puder estar aqui por alguma coisa que impediu você e não teve como você estar aqui, Deus está com você. E pela oração, você desfrutará da presença do Senhor. Se abrir a palavra de Deus e ler e meditar na palavra do Senhor, você desfrutará da presença de Deus contigo. Mas o quanto antes, esteja junto com os teus irmãos, no dia do teu Pai, no dia do Senhor, na casa do Pai, louvando ao Senhor. Porque disso depende a saúde, a tua saúde espiritual. Disso depende a sua felicidade. Você foi feito para glorificar a Deus. E não será feliz se não viver para a glória de Deus. Feliz o homem
que em Ti confia. Que Deus nos abençoe. Amém.